Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho do Espírito, o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 19, nesse avivamento tremendo da palavra de Deus. É um dos textos mais apaixonantes do livro de Atos dos Apóstolos, um texto que eu admiro demais, o nascimento da igreja de Éfeso. Essa igreja nasce nesse avivamento extraordinário e se tornará a maior igreja do mundo nesse momento, diante do avivamento extraordinário dessa igreja de Éfeso. As 7 igrejas do Apocalipse, outras 6 igrejas e mais igrejas inclusive, mas essas 6 igrejas do Apocalipse, junto com Éfeso, as 7 igrejas do Apocalipse, nascem desse avivamento extraordinário. Mas quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nós vamos ver o declínio espiritual dessas igrejas, que nasceram no avivamento. Então o avivamento é uma planta que nós devemos cultivar. Não é porque você teve um avivamento na sua vida que você vai ter ele para sempre. É algo que você precisa cultivar, uma vida de oração, de leitura da palavra, de adoração privada, de adoração privada, de santidade, uma vida missional, onde você compartilha o Evangelho com outras pessoas, enfim, tudo isso são elementos fundamentais, a sua vida na igreja, o seu relacionamento com os irmãos, o lidar com os irmãos, o servir uns aos outros, tudo isso faz parte desse avivamento. E quando você abandona essas coisas, há um declínio desse avivamento, até se chegar ao ponto de expulsarem Jesus da igreja, literalmente expulsar Jesus da igreja. A igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora batendo na porta da igreja. Não está batendo na porta do boteco, não, na porta da igreja. A gente geralmente usa esse texto para não crente, né? Eis que estou à porta e bato. Não. Ele está batendo na porta da igreja. Botaram Jesus para fora, para você ter uma ideia do declínio espiritual, ok? Que as pessoas podem viver uma vida espiritual extraordinária e chegar ao ponto de tirar Jesus de suas vidas. Então, aqui está um alerta para mim e para você, como nós devemos ter cuidado. E estamos vendo as evidências do verdadeiro avivamento, ok? Esse é o nosso tema no capítulo 19 de Atos. Nós vimos algumas evidências na semana passada, do versículo 1 ao 6, do 1 ao 7. Eu só vou citar elas, porque como eu já ministrei semana passada, não vou ministrar agora, eu vou seguir diante. A primeira coisa é a necessidade do avivamento, da plenitude do Espírito Santo. É a primeira evidência. Deus está chamando você. Eu disse isso essa semana para um menino. Deus está chamando você. O Lucas, falei para ele, foi pastor com um desejo no meu coração de orar. Falei, Lucas, foi Deus que botou esse desejo no seu coração, meu filho. Deus está te chamando. Deus está querendo encher você do Espírito Santo. Então, irmão, o avivamento é uma ação de Deus, não é uma ação nossa. Quando você sente o desejo de orar, de vir para a igreja, de ler a Bíblia, de adorar, é Deus agindo em você. Você não ia ter isso de você mesmo, ok? É Deus que está operando na sua vida. Então, aqui a primeira coisa, o avivamento é uma ação de Deus, é Deus movendo os nossos corações na direção dele, porque a vontade de Deus, a ordem de Deus é enchei-vos do Espírito. Então é um imperativo, enchei-vos. Deus está te mandando. O tempo do verbo é um tempo auristo no grego, que é o contínuo linear. Você foi cheio ontem, está sendo cheio hoje, vai ser cheio amanhã e para sempre. Você é cheio todo dia. Essa plenitude diária, mas também o verbo plerose aqui, enchei-vos, ele está no modo passivo, né? A ideia do texto é que você sofre ação, você não se enche, você apresenta a Deus um copo vazio, vazio do orgulho, vazio do pecado, e Deus enche você. É isso que você busca e Deus te enche. Você chama e Deus enche você. Ok? A ideia do texto é essa. Então Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Você não tem que lutar com Deus. Você tem que lutar com você mesmo para ser cheio do Espírito, ok? A segunda ideia é que a plenitude do Espírito ela é precedida de um arrependimento, de um quebrantamento, de um retorno a Deus, de um coração que se volta para Deus, ok?
ok? Arrependido, quebrantado. Como eu disse, um copo vazio, não um copo cheio de pecado, mas um coração arrependido diante de Deus, contrito, quebrantado, humilhado, necessitado de Deus. Também a mensagem do Evangelho é pregar. Esses 12 homens que estavam aqui, eles ouviram de Jesus. Então o avivamento acontece com a mensagem do Evangelho. Não se tem avivamento com outra mensagem, ok? Não se tem avivamento com outra mensagem. Se você mudar a mensagem do Evangelho, se você diminuir, açucarar, se você trouxer apenas um lado do Evangelho e esquecer o outro, não tem avivamento. Avivamento é a centralidade na pessoa e na obra de Cristo Jesus, ok? Mas também essa experiência pessoal, essa experiência entre você e Deus, essa busca entre você e Deus. E aí então veio sobre eles, no versículo 6, o Espírito Santo e também o objetivo da plenitude. Essa experiência nos capacita a compartilhar o Evangelho. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Isso é a missão da igreja: falar em outros idiomas a mensagem da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, que é o profetizar, que é pregar. Profetizar não é dizer eu declaro, eu determino, não. Profetizar é pregar o Evangelho, você falar de Cristo, da pessoa, da vida, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. Então, aqui estão os primeiros elementos do avivamento. Olha o versículo 8 agora. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade, durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Veja que outra característica do avivamento, da plenitude do Espírito Santo, meus irmãos, é essa pregação ousada. Talvez traga na sua tradução aí a expressão ou com liberdade, ou com ousadia, ou com coragem. É isso que é a ideia dessa palavra, que é coragem mesmo. Não há timidez. Quando você está cheio do Espírito Santo, você perde a timidez, você perde o medo, você não fica mais, como o pessoal do interior diz, acabrunhado, você não fica mais intimidado. Não, você prega com liberdade, você fala de forma direta, você fala em amor, mas fala a verdade, você não fica fazendo rodeios, você não mistura o Evangelho, você não tenta diluir o Evangelho ou torná-lo mais saboroso. Não, você prega o Evangelho, como o texto diz, prega acerca do reino de Deus, que é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é exatamente essa: o reino de Deus. O rei chegou, Jesus é o rei, Jesus é o reino. Então, pregar o reino é pregar Jesus. Quem era Jesus? Como ele nasceu? As promessas de Deus no Antigo Testamento, da vinda do Messias, seus milagres, seus ensinamentos, suas curas e libertações, tudo que ele falou, tudo que ele fez, isso é a pregação do reino. Sua morte na cruz, sua entrega voluntária. Por que Jesus morreu naquela cruz? Sendo que ele não tinha pecado. Porque ele nos substitui. Porque não podemos chegar a Deus sem Cristo. Ele é o único caminho. Não há como chegar a Deus por boas obras, por religiosidade, por absolutamente nada. Cristo é o caminho. Então ele argumenta convincentemente. O ponto do Evangelho é que o Evangelho é exclusividade. O Evangelho vai dizer: todas as religiões estão erradas, e são 11.000. Fácil assim, porque o Evangelho diz que só há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus. Não existe outro. Se existisse outro, para que Jesus morreu? Se você é salvo pelas boas obras, Jesus morreu em vão. Se você é salvo pela religiosidade, Jesus morreu em vão. Então, o Evangelho, ele, com amor, mas com firmeza, ele vai dizer isso. Só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, não, mas o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nem judeu, nem brasileiro, nem indiano, nem cultura alguma, nem povo algum veio ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, ok? Então,
Pregar com liberdade, convincentemente, o reino de Deus. Irmão, pregar o Evangelho, você não vai ser muito simpático, ainda que você fale com amor, porque você está dizendo que todo mundo está errado, porque todos pecaram e banidos estão da presença gloriosa de Deus. Romanos capítulo 3. Então pregar o Evangelho exige isso aqui: coragem, liberdade, plenitude do Espírito. O verdadeiro avivamento vai pregar o verdadeiro Evangelho. Se há um verdadeiro Evangelho, há um verdadeiro avivamento. E se há um verdadeiro avivamento, haverá a pregação do verdadeiro Evangelho. Sem dúvida alguma, ok? Sem dúvida alguma. Então, é necessário que se faça isso. A pregação do Evangelho. Paulo passa ali 3 vezes, convencendo, argumentando. Olha o versículo 9. Alguns deles, porém, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Gosto dessa expressão, caminho. Está vendo que não é um caminho, mas falando mal do caminho. Quem é o caminho? Acabei de dizer. Jesus diz: eu sou o caminho. Então nós somos o povo do caminho. Nós somos o povo que andamos em Cristo, vivemos por meio de Cristo, mas vivemos para a glória de Cristo e não podemos chegar ao Pai. E ninguém pode, a não ser andando no caminho. Jesus diz: entrai pela porta estreita. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. A porta estreita é Ele, ninguém pode alargar essa porta. O caminho é Ele, ninguém pode alargar o caminho. O caminho é estreito, é apertado o caminho, disse Jesus, que conduz a vida de poucos. O que entra por ali, aqui a gente está vendo exatamente isso. Avivamento é extraordinário, mas sempre vai haver oposição. Sempre quando tem um avivamento, haverá oposição. O ser humano não vai aceitar que alguém diga que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Então, você sempre vai ter oposição. E a igreja não está para ficar simples e meramente no debate. A apologia, que é uma palavra aqui da teologia para descrever a ideia da defesa da fé, é importante. A apologética é importante, a defesa da fé. Por que cremos? No que cremos? Como cremos? Ok? Porque Jesus é o único caminho. Porque Deus não pode aceitar pecadores, porque Ele é santo, santo, santo. Ele não pode infringir a sua santidade, porque senão Deus se torna igual a nós. Então a apologética, a defesa da fé, entender a nossa fé é fundamental, mas não há fruto e nem conversão no debate. Isso é importante. A gente não está para debater, a gente pode esclarecer, mas a gente não tem que fazer da fé um ringue, um campo de batalha, uma guerra, ok? Pelo contrário, o que convence as pessoas é o Espírito Santo, através da sua palavra, mas também da vida do povo de Deus, transformada por esse avivamento. Então a gente tem que ter cuidado aqui, e é exatamente isso que Paulo faz. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Está vendo? Paulo se afasta. Vocês não querem mais ouvir, então não vamos jogar pérolas aos porcos. É isso que Jesus disse: não lanceis vossas pérolas aos porcos. Essa é a ideia do texto. Você tem a mensagem do Evangelho, a pérola, as pérolas, o próprio Evangelho, o próprio Cristo. Então você está vendo alguém que está desdenhando do Evangelho, que está chutando o Evangelho, que está virando as costas para o Evangelho, que está desdenhando da fé, então você não prega mais para aquela pessoa, ok? Você está jogando pérolas aos porcos, e você não pode fazer isso, ok? Então, aqui nós vemos Paulo exatamente fazendo isso. Ele pega aqueles que se converteram, os discípulos, e separa eles desse tipo de pessoa, ok? Então é exatamente isso. Nós não estamos para briga, não é? O servo de Deus não deve viver a contender, ok? Às vezes tem alguma disputa, uma palavra, uma explicação e tal, ok? Acabou, nos fizemos entender, queiram ou não entender, não estamos aqui para lutar, para fazer da fé um ringue, ok? Esse não é o objetivo do Evangelho. Pelo contrário, ele separa os discípulos, e esse é o objetivo do Evangelho, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano
E isso aconteceu, continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Escola de Tirano. É interessante isso. Aonde o avivamento, abre-se uma escola. Em Jerusalém, Atos 2, o avivamento, o Pentecostes aconteceu. O que aconteceu? O Espírito Santo abriu uma creche, um monte de novos convertidos, todo mundo para ouvir o Evangelho, e diariamente perseveravam, gastavam muito tempo na doutrina dos apóstolos. Pronto. A mesma coisa acontece em Antioquia. Quando em Antioquia recebe o Evangelho, Barnabé vai lá ensinar a fé para eles, chama Saulo, logo convertido, pouco tempo de convertido, chama Paulo, agrega Paulo com ele, para que eles pudessem ensinar. E ali eles então passam a ensinar. Aonde é o avivamento? A ensino das Escrituras. Geralmente as pessoas acham que avivamento é ficar gritando, sapateando, rodando, aquela loucura toda. Mas não é isso que é avivamento. Aonde há avivamento, há o ensino da palavra de Deus. E é interessante, quanto maior o avivamento, quanto mais intenso e profundo o avivamento, mais sede o povo tem da Bíblia. Mais sede o povo tem da Bíblia. É interessante. Missionários, por exemplo, o avivamento que houve entre os zulus, na África do Sul, as pessoas ficavam na porta da casa do pastor, dormiam na porta da casa do pastor. Às vezes o pastor acordava, abria a porta, tinha 50, 100 pessoas dentro da porta da casa dele, porque eles queriam ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Dormiram lá, porque eles queriam ouvir. Ao acordar, o pastor já tem que começar a ensinar. O sonho de consumo. Meu sonho de consumo é um negócio. Rapaz, gente para ouvir o Evangelho, querendo aprender da Bíblia. Que coisa linda, irmão. Isso é avivamento. Avivamento é sede da palavra de Deus. Não há avivamento sem a palavra de Deus, porque não há conversão sem a palavra. Não se alimenta a fé sem a palavra, não se fortalece a fé sem a palavra, não se produz raízes e não se crescem árvores espirituais, homens e mulheres de Deus, sem esse rio da vida, sem esse rio da vida, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, se não há palavra de Deus, não há avivamento. Aonde tem um avivamento, a palavra de Deus, ela tem importância. As pessoas são zelosas pela palavra, leem a palavra, alimentam-se da palavra, citam a palavra, pensam na palavra, memorizam a palavra, pregam a palavra, vivem a palavra de Deus. Porque é avivamento. Avivamento é Bíblia, Bíblia. O povo quer comer Bíblia, o povo quer se alimentar da palavra. Mas hoje, 80% dos cristãos evangélicos no Brasil abrem a Bíblia uma vez por semana. 80% da igreja brasileira, evangélica brasileira, abre a Bíblia uma vez por semana. Me diz que tem avivamento no Brasil. Você tem esquisitice. Você tem um pessoal muito louco aí por aí, gritando. Eu vi um cara outro dia, num postzinho que jogaram lá, não sei se foi no Instagram. O cara subiu no pilar da igreja assim, o pilarzinho, ele subiu e ficou igual um pica-pau, picando lá em cima. Então o pessoal, acho que isso e roda, se joga no chão. Algumas igrejas parecem até ser de macumba. Não, é verdade. Não, de jeito nenhum. Isso, se há avivamento, a seriedade da Bíblia, com a palavra de Deus, as pessoas levam a sério a Bíblia. A Bíblia se torna a coisa mais importante da vida delas. Elas vivem pela palavra. Se elas vão fazer alguma coisa, elas vão consultar as Escrituras. Se elas vão tomar uma decisão, elas vão consultar a palavra de Deus. Elas vão viver, elas vão andar no caminho que é a palavra. Que é a palavra, que é Cristo. A palavra de Deus. Meus irmãos, não tem jeito. Então, quando hoje se diz que tem um avivamento no Brasil, eu desminto isso claramente. Pode haver um avivamento numa igreja, em algumas pessoas, mas de forma geral, de jeito nenhum. Se tem um avivamento, tem ardor, paixão pela Bíblia. Se não tem isso, não tem avivamento. Tem avivamento na sua vida?
Como é que você está levando a Bíblia? Com que seriedade você leva as Escrituras Sagradas? Quanto tempo você dedica às Escrituras Sagradas, à leitura, à meditação? Olha o texto, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E aqui eu abro um parênteses. Existem alguns manuscritos bem antigos que trazem nota de rodapé acerca desse texto. Paulo ensinava de 11 da manhã às 4 da tarde. Era o horário em que as pessoas na Ásia não trabalhavam, por causa do calor. Então as pessoas não trabalhavam nesse horário, elas começavam a trabalhar muito cedo. Quando chegavam 11 horas, elas paravam pelo excesso de calor. Então esse lugar ficava vazio, inutilizado. Então o aluguel era bem baixinho. Ou esse homem cedia isso, porque se tornou um cristão, ou ele alugava para Paulo. E as pessoas iam. Irmão, quando há avivamento, as pessoas